Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque tomou a cruz. Prenderam Cristo e ele a cruz carregou, porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou, porque tomou tomou a cruz. Oh Senhor, sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou, fiel, porque tomou a cruz. Que tomou a cruz. Oh Senhor, sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror por mim.
Perdendo o título de propriedade, Adão não podia cumprir com os requisitos da redenção. Depois que viu que havia perdido tudo, havia pecado, havia se separado de Deus, estava do outro lado do abismo e não havia maneira de redimi-lo, então, o que fazer? Ele que tinha tido tanto poder, a ponto de ser um Deus menor na terra, ele podia falar até com uma árvore para mudar de lugar, e ela mudaria de lugar se ele falasse. Mas ele não podia redimir-se a si mesmo. Não o podia fazer porque ele mesmo necessitava também de redenção. Porque a lei requeria um redentor parente. A lei de Deus requeria um redentor parente. Um substituto. Substituto, ouvintes. Isto quer dizer tomar o lugar de outro, ir para o lugar de outro. Nós conhecemos várias histórias na Bíblia de pessoas que tomaram o lugar de outras. Nós temos vários exemplos, mas neste caso de Jesus Cristo, o único que serviu, que serve para ser o substituto nosso. Preste bem atenção. Você tem como substituto ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, porque Ele tomou o seu lugar. Ele morreu no seu lugar porque a lei requeria isto, morte. A lei de Deus, então, recebeu um substituto que Deus, o próprio Deus, requeria. Ele próprio providenciou isto. E essa providência é o que explica a palavra graça. Agora preste bem atenção. Vamos destacar isto aqui, depois que viu que havia perdido tudo. Perdendo o título de propriedade, Adão havia perdido tudo. Então tinha que morrer, porque a lei o exigia. E que tal, você estando sob uma sentença de morte, alguém voluntariamente se colocar no seu lugar e morrer no seu lugar? Isto quer dizer a graça. Porém, a graça proveu um substituto. Alguém para ficar no lugar, morrer no lugar de. Ficar no lugar de. Você coloca seu nome aí agora? Se é Maria, você diz, morrer no lugar de Maria. Se é Antônia, você diga, morrer no lugar de Antônio. Se é João, você diga, morrer no lugar de João. Cada um diga o seu nome, porque a graça proveu um substituto para morrer no seu lugar. Ficar no seu lugar, de pena, de morte. A lei que exigia a morte de Adão não pôde de maneira alguma ser revogada. Um cordeiro morreu no seu lugar. E aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo. Oh, sublime graça! Quão doce é
O que é graça? Graça é uma porta que abre quando tudo está fechado. Graça é a via de escape, que por ela você tanto suspira, ou tanto suspirou. Muitos há que têm chorado, muitos há que têm suspirado profundamente por esta porta, por esta via de escape. Mas Jesus disse que de maneira alguma lançaria fora a quem quer que seja que eu procurasse. De maneira alguma lançarei fora aqueles que virem a mim. A graça proveu o substituto, um que morresse em nosso lugar. Você pensa que o pecado de Maria Madalena ficou sem pena? Não. O pecado de Maria Madalena teve a sua consequência. A lei foi atendida, os seus requisitos, a sua exigência foi atendida. Ele tomou sobre si os pecados de Maria Madalena. Quando ele disse, vai, não peques mais, eu não te condeno, vai, não peques mais, ele disse, deixa por minha conta. Eu tomo a tua causa sobre mim. Eu vou pagar isto na cruz. Eu arcarei com a cruz. Derramarei meu sangue. Oh, sublime graça. Graça. Porta que abre quando tudo está fechado. Graça. Oh, que via de escape. Mas você diz assim, mas Adão morreu. De todas as formas, Adão morreu. E todos nós morremos. De que nos vale então este substituto? Sim, meu ouvinte, prenda bem a sua atenção nisto. Primeiro, há duas mortes. Duas mortes. Morte física, essa foi a consequência que Adão arcou, inevitavelmente. E nós herdamos dele morte física e morte espiritual. A morte física não separa o homem de Deus, pelo contrário, o cela com Deus, se é que ele morre em Cristo. Agora, a morte espiritual, sim, esta separa o homem de Deus. E isso é o que quer dizer, na verdade, morte. A morte na Bíblia quer dizer separação de Deus. Então nós herdamos a morte física de Adão, mas herdamos a vida espiritual de Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Porque todos pecaram, então todos morreram. Mas ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aí está um processo de ressurreição espiritual, que tem que acontecer enquanto estamos nesse sepulcro, que se chama carne. Enquanto estamos nesse pó ambulante, enquanto estamos andando em dois pés, pecando, agindo através desta mente, então temos de sofrer essa ressurreição. Temos de ouvir a voz que ecoou no túmulo de Lázaro, sai para fora. Mas depois que viu que havia perdido tudo, o segredo está aí. O segredo está justamente aí. Ver em tempo. Acudir em tempo. Que não vai perder, mas já tem perdido tudo.
Oh, se o mundo religioso de hoje pudesse compreender que já perdeu tudo, porque eles cantam quem tem Jesus tem tudo, mas de Jesus mesmo eles não têm nada. Agora, quem disse isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, se referindo à era em que nós estamos. Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Ele está do lado de fora. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Isso é da era de Laodiceia, a era que estamos vivendo. Então esta era perdeu tudo. Ela diz ser rica, abastada, de nada tenho falta. Mas ele diz: tu és pobre, cega, nua, desgraçada. Te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, linho fino, colírio para os seus olhos. Te aconselho que sofra pelo meu nome. Reconheça que você está perdida. Aquela mulher não podia falar nada. Sim, quando se pode ver em tempo, isto é sinal de ressurreição espiritual. Que sinal tremendo, que faz saltar a sublime graça, a graça suprema que dá fé suprema para a hora suprema. Oh, que grande tempo é o tempo em que se depara com esta graça. Oh, que grande tempo é quando pode sentir-se dentro da misericórdia de Deus. O filho pródigo viu em tempo de retornar-se, viu em tempo de ser ressuscitado, porque ele era filho. Agora você vê que, sendo filho, ele não podia se perder. Como filho, você não pode se perder, mas também você não pode ficar na perdição sendo um salvo, em lugares de perdição. A ressurreição da verdade tem sido sepultada, abafada, durante as eras da igreja. Mas essa ressurreição dessa verdade tem vindo através de Lutero, com justificação pela fé. Depois com Wesley, santificação. Depois com Pentecostes, os dons espirituais. Agora você está ouvindo a última voz, a última mensagem. Você sabe qual foi a última mensagem para o filho pródigo? Foram as bolotas de porcos. Ora, se este mundo religioso, se a condição do mundo religioso não te dá uma mensagem do fim, você deve analisar junto a Deus se você é um filho ou não. Porque quando o filho pródigo viu as bolotas de porcos, então ele recebeu uma grande mensagem de retorno, mensagem de restauração, mensagem de ressurreição, mensagem de livramento, mensagem de graça. Quantos jornaleiros do meu Pai estão assentados com ele em sua mesa comendo, comem na casa de meu Pai, e eu aqui desejando comer essas bolotas insuportáveis, comida de porcos, credos e dogmas. As bolotas dos porcos foi uma mensagem, foi uma voz para o retorno, mas bem entendido para o filho. O mundo nos dá uma mensagem do fim. O estado da mulher, o estado do homem, o estado do mundo de um modo geral, é uma mensagem que Jesus Cristo está às portas. É uma mensagem de retorno, que nos leva à grande mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Ver estas coisas que os homens têm criado como bolotas de porcos, coisas que eles dão tanto valor. Os porcos estavam ali com a comida predileta, mas o Filho de Deus não sentia nenhum apetite por ela. Uma filha de Deus não pode sentir apetite por essa comida que o mundo oferece para a mocidade
para a mulher, para o homem. O que está acontecendo nas igrejas, no mundo nesta hora, é uma voz para o eleito. Para ele crer que há do outro lado uma mensagem que proclama a graça, que faz a ponte entre si e o abismo, sobre o abismo que separa esta era de Cristo. Oh, que graça, que sublime graça! Com doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, que dá consolação, que só o crente goza. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu, triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Jesus, me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de ouvir dizer: venha filho, venha escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de ouvir dizer: venha filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Não foi nenhuma igreja, não foi nenhum grande homem aqui da terra, mas sim um Redentor parente. Ele se fez carne para se tornar nesta grande ponte, que é através da qual nós pudéssemos retornar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sei que o teu coração está quebrantado, agradecido pela sublime graça, por esta grande ponte. E vocês que estão nesta graça, nesta misericórdia, são tão agradecidos por esta mensagem, que, se possível, dariam até suas próprias vidas. Que Deus os abençoe. Deus dê saúde para o enfermo. Encoraje o desanimado, esforce o que está aflito de coração, com atrito na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Cheguei como peregrino no mundo sem ter a salvação. Minha alma triste sentia a dor da perdição. E como vivia triste, pensando na salvação. Meu Deus, que hei de fazer para receber a salvação? Não queres vir a mim para ter vida? Com abundância eu farei vida por ti. Tu olhaste para o Calvário e vê quanto por ti eu já sofri. Então deixei o meu fardo e aceitei o convite de amor. Jamais sem salvação peregrinei, porque já encontrei o Salvador. Jamais sem salvação peregrinei, porque já encontrei o Salvador. Just to be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. We'll walk in the light, such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of. Receive us, Lord, as we worship Thee. We'll walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Don't you just love that scouring out? You feel good? Raise your hand. Say, oh, there's something about those old-fashioned songs, the old-time hymns. I'd rather have them than all these new worldly songs put in Christian churches. I like that old. I like Jesus.
Jesus, keep me near. My there the precious found, free to all a healing stream flows from Calvary found. In the cross, in the cross, oh, be my glory, till my raptured soul shall find rest beyond the grave. But then all of a sudden, something began to speak. Mas então, de repente, algo começou a falar. And the Holy Spirit began to speak. And so because you have challenged the Spirit of God tonight, you'll fall over my feet. E o Espírito Santo começou a falar e disse: por que você desafiou o Espírito de Deus nesta noite? Você se prostrará aos meus pés. There was both threats, both prophecies. Ali estavam os dois, a ameaça e a profecia. He said, I'm going to knock you out in the middle of the audience. Ele disse: eu vou te nocautear no meio do auditório. The Spirit of God said, you'll fall over my feet. O Espírito de Deus disse: você se prostrará aos meus pés. He said, I'll show you whose feet I'll fall over. Ele disse: eu te mostrarei aos pés de quem eu vou cair. And he drew back his arm to strike me. And still there was no fear. E ele levou para trás o seu braço para me acertar, e mesmo assim não havia nenhum medo. I wasn't there because I wanted to be seen. Eu não estava ali porque eu queria ser visto. I was there with a commission from God to the people. Eu estava ali com uma condição de Deus para completar. And when he started to strike, something within me E quando ele começou a atacar, algo apareceu. he said, Satan, leave the man. Ele disse: Satanás, deixe o homem. And when it did, his great eyes seemed to push out. E quando isto foi dito, seus grandes olhos pareciam sair para fora. His teeth set together, and he turned around and fell over my feet to the policeman had to come and roll him off. Hallelujah. Seus dentes totalmente cerrados, e ele se virou e caiu sobre os meus pés. Até os policiais chegaram para tirá-lo, rolando dali. What was it? Love. O que foi aquilo? Amor. Love will conquer the mightiest enemy there is on the face of the earth. O amor conquistará o maior inimigo que exista na face da terra. It is love. Hallelujah. Hallelujah. Just a little inside now of life. É o amor, apenas agora de vida. Vamos cantar o hino de número 183, Alvo Mais que a Neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Oh, preciosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. E estas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 196. Vem, Ceará. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma cear, vem cear, o mestre chama, vem cear.
te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. A tornar a praia então, tem o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ser ali. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo é meu Pai deixar, vem o Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Este é tudo preparado, já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, sua noiva receber seu lugar diante do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Nós estamos aqui porque Deus nos permitiu.
Não existe segurança maior do que esta. Você estar num lugar porque Deus permitiu você estar. Nós vamos ficar de pé, vamos ler. Que não falta é aviso da Escritura, né? São João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos maravilheis. Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Jesus chamou um apóstolo para fazer parte do seu ministério, que era um diabo. Senhor Jesus, nós abrimos essas Escrituras sabendo que ela deve ser vivificada pelo Senhor Jesus, pelo Senhor. Dá-nos a graça de receber a palavra com o coração, com a alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. O irmão Brahma diz: ó, porque eu sempre tive medo disso. Ele esteve na quinta, aliás, além da cortina do templo, e acabou com esse medo, né? Isso é maravilhoso. Oh, que coisa, simplesmente perfeição. Isso não vai descrever. Excelente. Isso não descreveria. Não tem como descrever. Não há nenhuma palavra no dialeto inglês para descrevê-lo. Deus sabe que estou dizendo isto de coração. Aconteceu. Mas bem antes disso, quando a irmã Hope, a primeira esposa do irmão Brana, partiu, ele a chamou, né? E ela veio. E o que ela disse? Querido, você prega isso, mas você não sabe o que é isso. Maravilhoso. Além da cortina do templo, é maravilhoso. E aí ela foi embora de novo. Passado um tempo, ele foi lá, na sexta dimensão. E aí acabou com o medo.
o medo da morte. Aleluia. Mombrana era tão honesto, né, em suas declarações, declarar que tinha medo da morte. Mas Deus o levou lá. Então ele viu que a irmã Hope tinha razão. E eu virava de vez em quando e olhava para trás, e lá estava eu deitado na cama. Não estava muito longe. Dimensão, né? Eu vi, desde que comecei a contar, há um homem chamado Dr. Price, que teve uma experiência semelhante a essa, e estava em um livro. O Dr. Price teve uma experiência semelhante à do irmão Branham. Então se alguém tem esse livro, com certeza eu gostaria de lê-lo, porque quero saber algo sobre ele. Então ele era um homem que orava pelos enfermos, anos atrás, antes dos meus dias. Então o Dr. Price teve essa experiência. E então eu olhei novamente, e então isto disse: isto é quando você se reúne com seu povo. Eu disse: todos esses são Branhams? Lá em cima. Ele disse: não, eles são seus convertidos. Eu disse: convertidos? Disse: você vê aquela mulher que você estava apenas admirando, que colocou os braços em volta de você e disse: querido irmão? Eu disse: sim. Agora, ele descreve isso com a naturalidade, então, que a gente parece que a gente vai com ele lá, não é? De fato, a gente vai. Disse: ela tinha mais de 90 anos quando você a conduziu a Cristo. Disse: não é de se admirar que ela esteja gritando: meu querido irmão. Disse: ela nunca mais envelhecerá. Nunca mais. Ela nunca ficará triste. Ela vai ser assim para sempre. Vai ser assim para sempre. Eu pensei: se eu pudesse viver de novo, eu choraria, eu oraria, eu iria persuadir, eu faria tudo. Se eu tivesse que empurrar, faria todo mundo entrar naquele lugar. Esse é um mistério. É um mistério
que Deus tem me permitido essa pequena parte de empurrar, no termo do irmão Branham, na linguagem dele, para que as pessoas entrem naquele lugar. São 62 anos empenhando para as pessoas irem para aquele lugar. Eu não posso ser um falso. O irmão Branham falou isso. Eu não posso ser um falso, lutando para que as pessoas vá para aquele lugar de delícias. Não se pode desejar uma coisa melhor do que isso para o ser humano, para a igreja, para os filhos de Deus. Oh, que coisa! Se as pessoas pudessem entender o que é. Não importa se eu sou aleijado, se eu sou deficiente físico, não importa. Importa que eu estou lutando e vou lutar para empurrar todas as pessoas que estão ao meu alcance para aquele lugar. Não. Não pode ser falso isso. Entregando a mensagem na íntegra. Nunca se comprometendo com falsas doutrinas, de ismos. É preciso notar isso. Se preparar, porque a luta é intensa. A luta é muito intensa e desonesta, não? E continuei assim por alguns momentos, e só então alguém, quando contei isso há algumas semanas, alguém gentilmente fez pouco caso. Que isso, hein? Gentilmente fez pouco caso. Eu olhei e eu tinha um velho cachorro. Ele me ajudava a estudar, ajudava a alimentar a família, caçando, não é? Eu cacei toda a minha vida. Esse velho cachorro pegava gambás, guaxinins, gambás e tudo para mim. Americano come gambá. Aqui também o baiano come. Eu conheço um baiano pastor que não perde um. E eu caçava, eu vendia aquelas peles, pegava roupas de escola e ajudava a alimentar uma família de 10 crianças. Então, um policial o envenenou o cachorro. Quando nos mudamos para o centro. Quando dei uma tapinha em seu túmulo, disse: Fritz,
Se existe um paraíso para os cães, você está lá. E eu me lembro do meu cavalinho, Príncipe, como eu costumava montá-lo quando ia caçar, correndo até as minhas armadilhas e coisas assim. E ele continuou. E quando eu olhei descendo a colina, e aqui veio o velho Fritz, eu posso ver isso acontecer agora. Ele subiu e lambeu minha mão assim. Lá veio o príncipe. Isso é para quem tem profeta, não é? Lá veio o príncipe, o cavalo. Relinchou e colocou sua cabeça no meu ombro. Alguém disse: há animais no céu. Não há animais no céu. Alguém disse: não há animais no céu. Agora, isso é tudo que você sabe sobre a Bíblia. Onde estão aqueles cavalos que desceram e levaram Elias para cima? Aí começa a complicação para os que têm dificuldade, né? Onde está aquele cavalo que o Filho de Deus veio e montado em um cavalo branco, salpicado de sangue? Quando o lobo e o cordeiro vão se alimentar juntos, e o boi e o leão comem palha juntos, onde isso vai dar? Vem. Se não houver, claro, eles estão lá. Deus não perde nada. Deus não perde nada. Principalmente a sua igreja, os seus filhos. Ele não perde nada. Aleluia. Claro. Onde isso vai dar? Vem. Se não houver, claro, eles estão lá. Deus não perde nada. Certamente eles estão lá. E agora? E agora, o que vai fazer? Depois de tanta prova, depois de mostrar isso, isso é para quem tem profeta. É para quem tem profeta. E então aconteceu, eu percebi, e ele lambeu minha mão. E eu disse: se for embora, se este for o paraíso, onde estou esperando na glória, quero ver o Senhor Jesus. Se esse é o paraíso onde estou esperando na glória, quero ver o Senhor Jesus. Aquela voz disse: mas você não pode vê-lo agora. Ele está mais alto. Deve ser na 7ª dimensão, né? Ele está mais alto. Algum dia ele voltará. Dá para conversar como se estivesse sentado à mesa, não é?
assim, uma família conversando sobre essas coisas, lendo. E então ministros e todas as pessoas ao redor, eu comecei a reconhecê-los. Depois que eu vi, eles eram meus convertidos. Pode deixar. Pessoas que eu conhecia em vida. Eles eram jovens, todos jovens. Eu não os conhecia então. Veja, eles voltaram a serem capazes. Eles voltaram a ser rapazes e moças. Eu disse, a irmão e irmã, eu estava tão feliz. Eu nunca fui tão feliz em minha vida. Mas não é para menos, não é? E eu disse, se eu soubesse disso de antemão, e eu olhei em volta e disse, você quer dizer que ele virá até mim? Disse, ele virá até você e irá questioná-lo sobre o evangelho que você pregou, porque você nasceu um líder. Você nasceu um líder. Aí ele mostra isso em uma mensagem, que a pessoa que é líder, nasce líder. Não adianta querer ser líder. Não tem esse perfil de líder. E então eu disse, bem, Paulo terá que suportar o mesmo julgamento por isso? Resposta, com certeza. Eu disse, então se Paulo conseguir, eu também o farei. Porque eu preguei a mesma coisa que Paulo, sem transigir em uma palavra. Em uma palavra, que coisa. E é mesmo. E todas aquelas pessoas gritaram, estamos descansando nisso. Disse, então voltaremos à terra e receberemos um corpo glorificado e viveremos juntos para sempre nesta condição. Veja, tudo na Bíblia está em uma trindade. Você sabe disso. Eu disse outro dia, você é uma trindade. Você, alma, corpo e espírito. Você vive em uma trindade. Cozinha e sala de estar e o quarto. Você pode ter 8 ou 10 quartos diferentes. Mas quartos e reserva esse. Mas você só vive em 3 dependências. Quarto, sala e cozinha. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma trindade. É essa que é a trindade de Deus. E descobrimos que a vinda de Cristo está em uma trindade. Ele veio primeiro para redimir sua noiva.
Depois veio para receber sua noiva. Veio em seguida com sua noiva, como rei e rainha, para reinar através do milênio. Você sabe disso. Tudo está em uma trindade. E estamos em uma trindade. Temos um corpo mortal, um corpo glorificado. Ou quero dizer, um corpo celestial. E então um corpo glorificado. 3 estágios nos trazem de volta a nossa perfeição, como no Éden. Ah, não, tem que repetir isso aqui. Tudo está em uma trindade. Estamos em uma trindade. Temos um corpo mortal, esse corpo. Um corpo glorificado, ou quero dizer, um corpo celestial. Então, um corpo glorificado. O corpo celestial será glorificado. 3 estágios nos trazem de volta a nossa perfeição, como no Éden. Como no Éden. Aí. E não é para cair mais. Não vai ter serpente lá não. Como no Éden. Então eu disse, bem, posso garantir isso. E então uma voz disse, tudo que você já amou, e tudo o que te amou, Deus lhe deu. Aleluia. Aleluia. Deus lhe deu. Amém. Tudo que você já amou e tudo que te amou, Deus lhe deu. Precisa mais? E eu senti algo acontecendo comigo. Eu disse, certamente, não preciso voltar. E eu senti um pouco mais perto. E me virei e olhei para trás em direção ao meu corpo e me vi mexer na cama. Em alguns minutos eu estava de volta. Onde foi em minutos, né? Dimensão. Irmão, irmã, isso fez algo comigo. Isso fez algo comigo. E isso deve fazer algo com você. Isso fez algo comigo. Eu percebo agora que se este tabernáculo terreno for desfeito, devolvido, nós já temos um esperando, um corpo esperando. É 2 Coríntios 5. E isso eu acho agora para coincidir com o que Abraão e Sara receberam. Eu gosto muito disso aqui, viu? A comparação é exata. Eu acho agora para coincidir com o que Abraão e Sara receberam, aquele tipo de corpo, apenas um comentário ou 2. Então, o clímax da minha mensagem, então começaremos a fila de oração. Bom, aqui, vamos ver aqui.
Eu acho o tempo pouco para isso. Deus havia mostrado em Sara e Abraão aqui exatamente o que ele faria com toda a semente de Abraão e Sara. Você não vê amistosamente Pedro diz: Sara, da qual sois filhas. Toda a semente de Abraão deveria ser assim. E aqui na terra, ele os trouxe de volta para um jovem e uma jovem. Eles foram transformados em um jovem e uma jovem. E eu contei essa história exatamente o mais próximo que sei como aconteceu. Não. Vamos chamar de visão, porque se eu dissesse que foi uma pequena tradução ali, se foi uma visão, eu nunca tive nada parecido. Agora, eu não estou tentando personificar o grande São Paulo, porque eu vi muito disso em minha vida, comparações carnais. Mas digamos que foi uma pequena tradução. Eu fui para o primeiro céu, e se é assim, no primeiro céu, o que Paulo viu quando ele foi para o terceiro, não é de se admirar que ele dissesse: olhos não viram, ouvidos não ouviram. Sim, está bem entendido. Eu fui para o primeiro céu. E se é assim no primeiro céu, o que Paulo viu quando ele foi para o terceiro? Não é de se admirar que ele dissesse: olhos não viram, ou ouvidos não ouviram. A mensagem é falada, gente. É isso mesmo. Se é tão glorioso neste céu aqui, quando você vai para o terceiro céu, o que aquele irmão deve ter visto, ele não pode contar. Se o primeiro céu é desse jeito, já pensou o terceiro céu? O que é aquele irmão deve ter visto? Agora, imediatamente depois disso, depois de voltar, Deus os renovou. Ele os fez um jovem e uma mulher. Ele começou de novo. Ambos eram férteis naquela época. Então eles deram à luz o menino, que se chamou Isaque. Abraão circuncidou no 8º dia e fez uma festa, e quando desmamaram, e assim por diante. E então descobrimos que ele atingiu a idade de cerca de, 12 anos de idade, apenas um garotinho judeu bonito, com cabelo preto e encaracolado, e olhos pequenos e pretos. E como aquele pai e mãe devem ter amado aquele garotinho.
E uma noite o Senhor acordou Abraão e disse: Abraão, essa é a parte mais dura, não? Agora, deixe-me parar por aí. Ele chamou Abraão, mas quero dizer, isso não é escritura, mas certamente se misturara com as escrituras. Abraão, misturará a aplicação que ele está fazendo. Abraão, quero mostrar à sua semente que virá o que o homem fará quando realmente confiar em mim. Sei que prometi a você este menino há 25 anos e você não vacilou com incredulidade na minha promessa, mas creu. Agora eu quero fazer com que as pessoas em Yakima e em diferentes lugares onde este evangelho for pregado, saibam que guardo minha palavra. Saibam que eu guardo minha palavra. Vou dar-lhe uma dupla prova para mostrar que as pessoas que aceitam a minha palavra, não importa o que venha ou vá, devem manter a minha palavra. Agora eu lhe dei este filho. Agora eu quero que você leve esse filho para o topo de uma certa montanha que eu vou te dizer. Eu vou fazer de você, de sua semente aqui, uma nação poderosa através deste menino. E eu vou fazer também todas as nações da terra, e você vai ser o pai de muitas nações. E agora quero que você pegue a única esperança que você sempre teve quando eu cumprir a minha promessa de que você será o pai. O pai das nações. Quero que você o leve ao topo de uma montanha e o mate. Destrua tudo que dá a evidência de que você vai ter. Oh, espero que você consiga isso. Tem hora que a gente passa momentos semelhantes. Você não percebe. Você tem passado por momentos semelhantes. Dá um filho sob promessa, depois sobe a montanha, Moriá, e mate-o. E agora? Vamos inclinar nossas cabeças. Deus bendito, a hora que estamos vivendo é de desafio, é prova de fé. E por isso, Senhor, a tranquilidade de espírito, a paz de alma e a segurança do físico, nós pedimos ao Senhor
que nos dê a graça, Senhor, de nos manter equilibrados, coerentes com Tua palavra. Esforça a coragem de cada um, Senhor. Esforça, Pai, a coragem. Esforça a coragem da irmã, do irmão, de todos que estão na internet e que vão assistir depois essa palavra lida, falada. Nós confiamos, ó Deus, que as pessoas foram recompensadas. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Deus vivo. Agora é hora de alguém receber a evidência da sua cura, da sua libertação. Receba com fé no seu coração a evidência de sua cura, de sua libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo um morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu canto um hino de louvor, Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus, tira as ondas pra mim passar. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu está preparada. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus.